Olá pessoal, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar trabalhando aqui a nossa disciplina de Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. Aqui o meu contato no Instagram, se vocês precisarem me mandar mensagem, peço que sempre que vocês puderem, entrem em contato, a gente mantém aí um pouco mais de contato. O canal de aulas, onde eu tenho feito de tudo aí para tentar organizar com vocês a nossa aula. Pessoal, então na nossa disciplina de Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais, seguindo rigorosamente o nosso cronograma, nós estamos na aula de número 8. Nessa aula de número 8, nós vamos trabalhar um documento internacional que cuida dos direitos humanos, muito importante, né? Historicamente e juridicamente. Nós vamos trabalhar aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, identificada pela sigla DUDH. Dois aspectos aqui são fundamentais que a gente precisa detalhar mesmo, né? Que é a estrutura da DUDH e os fundamentos. Então, primeiro vamos trabalhar aqui a introdução da explicação da nossa aula. Bom, há aqui, sem dúvida nenhuma, um fato histórico importante, né? Nós vimos que no período da Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, nós vimos muitas barbaridades ocorrendo, né? Especialmente nós podemos falar aqui em populações que foram dizimadas. Por exemplo, os judeus, mais de 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazi-fascista. Bom, a partir disso, resultado de todo esse movimento mundial, nós tivemos alguns movimentos no período aí do pós-Segunda Guerra Mundial. Fruto desses movimentos, nós tivemos basicamente a Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH, também é chamada, né, de Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aqui tomar muito cuidado para não confundir com o documento internacional que ficou conhecido durante a Revolução Francesa, 1789, que nós tivemos lá também a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ela tornou-se um instrumento de referência mundialmente conhecido. E diga-se de passagem que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é o principal documento internacional do sistema global de proteção, principalmente no tocante à concepção contemporânea dos direitos humanos, que nós vamos trabalhar, que não é uma concepção como se via antigamente. Hoje os direitos humanos são vistos por uma perspectiva multiculturalista. Ela foi aprovada de forma unânime, 48 votos favoráveis, na forma de uma resolução, a Resolução 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Paris, na França, em 10 de dezembro de 1948. A DUDH, só para a gente analisar um pouco a respeito da natureza jurídica, eu trouxe aqui um esqueminha que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como nós acabamos de ver ali, identificada pela sigla DUDH, ela foi aprovada então em 10 de dezembro de 1948. Na forma do quê? De uma resolução. Cuidado com essa palavra-chave, gente, é uma resolução. Resolução 217A. Vejamos um aspecto importante, destacado no início desse documento, adotada e proclamada pela Resolução 217A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Isso está no preâmbulo do termo. Notem que a DUDH ela não foi aprovada sob a forma regular de tratado ou convenção, mas sob a forma de resolução. Isso é muito cobrado nas questões de prova. O preâmbulo, né, que seria a introdução desse documento, traz algo muito importante aqui que faz remissão ao contexto histórico. Diz o que é o preâmbulo? Considerando que o reconhecimento da dignidade, aí nós falamos aqui da dignidade da pessoa humana. Vocês que já estudaram um pouquinho de filosofia sabem muito bem que a partir das concepções, né, da crítica da razão pura de Kant, nós temos ali a partir da filosofia kantista a valorização do ser humano enquanto pessoa, inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis.
é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Veja que o preâmbulo da DUDH já enuncia muitos valores importantes. Bom, então aqui, gente, existem algumas controvérsias doutrinárias, ou seja, muitos estudiosos do direito, né, ao analisar a DUDH, eles acabam suscitando várias controvérsias em relação à natureza jurídica dela. Eis que não se trata, tecnicamente, como nós vimos ali, de um acordo ou de um tratado de direitos humanos. Então, não cria obrigações legais. Entretanto, para fins de prova, gente, nós como candidatos de concurso e de prova, né, a gente tem que ficar muito atento a essa questão. Pode ser que, por se tratar ali no aspecto formal, ela seja respeitado, como eu disse ali com vocês, a ideia e o pensamento de que ela foi aprovada como uma resolução sem força jurídica vinculante. Então, ela não é obrigatória, né? Agora, se o comando optar pelos efeitos a partir da concepção doutrinária, que é a valorização de uma outra perspectiva aqui, esta se classifica como um documento com força jurídica obrigatória. Então, na verdade, nós teríamos aqui duas correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento que avalia apenas o aspecto formal e fala que a DUDH é uma resolução jurídica, é uma resolução sem força jurídica, e uma segunda corrente que diria que não, que né, ali há valores tão caros à humanidade, representa um contexto histórico tão importante para a humanidade, como eu disse para vocês, né? A Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, com todas as suas mazelas, que ela é sim um documento com força jurídica obrigatória e vinculante. É importante, então, frisar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem ela tem como fundamento, prestem bastante atenção nisso, a dignidade da pessoa humana e possui a natureza jurídica de resolução da ONU, valendo como uma forte recomendação de seus princípios aos Estados-membros. Eis que, do ponto de vista material, o que seria o ponto de vista material? O conteúdo dela, esse diploma internacional ele vem sendo utilizado como um importante elemento de interpretação dos tratados e convenções internacionais. Além de tudo, é importante o seguinte: como fonte de inspiração para a aprovação de normas internas dos estados. A nossa Constituição Cidadã mesmo, né, como eu sempre falo para vocês, de 5 de outubro de 1988, a nossa Constituição ela tem inúmeras inspirações na Declaração Universal de Direitos Humanos. O valor fundante da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, a nossa Constituição tem como princípio esse valor, o princípio da dignidade da pessoa humana, inspirado aqui pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguns autores, pessoal, e aqui eu cito o professor Valério de Oliveira Mazzuoli, defendem que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, é um ius cogens, uma expressão latina que significa o quê? Norma imperativa de direito internacional, sendo de aplicação obrigatória, em relação à qual nenhuma derrogação é permitida. Então, todos os direitos que estão ali devem ser devidamente respeitados. Bom, então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela representa um ato de organização internacional, de modo que prescinde de incorporação ao direito interno, como se exige os demais tratados ordinários de direitos humanos. Quanto ao conteúdo, pessoal, ela possui 30 artigos inspirados em duas dimensões dos direitos humanos, com ênfase no que nós vimos, nas seguintes características: a universalidade, os direitos humanos são universais, são para todos os seres humanos, em todos os lugares do planeta Terra. A indivisibilidade, então não posso aceitar um direito e não aceitar o outro, são todos. E a interdependência dos direitos humanos, quer dizer que esses direitos humanos eles dependem uns dos outros para que a sua efetividade realmente aconteça. Então nós temos na Declaração Universal de Direitos Humanos, primeiro, direitos de primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos, materializados nos artigos que vão do artigo 1 a 21. Eu não coloquei o texto aqui da Declaração Universal de Direitos Humanos, mas é muito importante que vocês olhem na internet. Procurem na internet aí o texto da Declaração Universal de Direitos Humanos
e leiam esses artigos. Então, dos artigos 1 a 21, o que nós temos aqui? Os direitos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos. Os direitos de segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, eles estão materializados nos artigos 22 a 30 da Declaração Universal de Direitos Humanos. No tocante ao preâmbulo, que a gente acabou de ver ali, né, que seria como se fosse a introdução de um documento jurídico, né? Esse preâmbulo, gente, ele visa principalmente a quê? Frisar que o seu texto significa um fundamento referencial desse diploma, sendo inclusive utilizado como referência para a edição de outros diplomas de direitos humanos. Também merecendo destaque no texto ali a proclamação do seguinte aspecto da declaração: a Assembleia Geral proclama a presente Declaração dos Direitos Humanos com o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito aos direitos e liberdades, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, para assegurar o reconhecimento e a observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Diante disso aqui, gente, cabe agora preliminarmente 3 premissas. Primeira delas, a dignidade da pessoa humana, é inerente a todos, tendo seu fundamento como base a liberdade, a justiça e a paz. Segunda premissa muito importante, existe uma relação direta entre direitos humanos e construção de uma sociedade justa, igual, progressista e com melhores condições de vida. Se não há defesa dos direitos humanos, não existe a defesa de uma sociedade justa, porque uma sociedade justa é uma sociedade igualitária, pluralista, que defende todas as ideias. A terceira premissa, gente, é aquela que nos deixa claro que existe um ideal comum de direitos humanos, para que seja cumprido plenamente por todos. É muito comum verificar o quê? Que algumas bancas de concurso, né, que fazem prova para concurso, elas trazem questões com assertivas retiradas exatamente do corpo do texto das normas internacionais. Por isso que inicialmente eu pedi para vocês, quando tiverem mais tempo, que vocês entrem na internet, procurem o texto da Declaração Universal de Direitos Humanos e façam uma leitura dele. Sendo assim, pessoal, eu preparei um quadro que relaciona alguns artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos aqui com as temáticas mais vinculadas àquilo que eu identifico como sendo mais cobradas nas provas de concurso. Aí eu vou detalhando aqui com vocês, mas isso não deixa para vocês a oportunidade de só ficar aqui na aula, não. É fundamental que vocês procurem aí na internet o texto da Declaração Universal de Direitos Humanos, prestem atenção, façam uma leitura analítica, porque é muito importante. Bom, então a primeira coisa que eu consigo ver com vocês aí é a estrutura, né? Como nós acabamos de ver, ela foi proclamada em 10 de dezembro de 1948. Ela nasceu para colmatar. O que significa colmatar? O verbo colmatar significa preencher. Então ela nasceu para preencher uma lacuna deixada ali pela Carta da ONU, quanto às quais seriam os direitos humanos, e estruturalmente os seguintes aspectos importantes aqui. Primeiro, gente, são 30 artigos, como nós vimos ali, precedidos de um preâmbulo. Então, estruturalmente, nós temos um preâmbulo. Esse preâmbulo, ele tem normalmente, em alguns documentos internacionais, a forma de considerando o contexto histórico, né? Considerando as mazelas, considerando as fragilidades, considerando as necessidades. Então, nós temos ali 30 artigos precedidos de um preâmbulo, e esse preâmbulo ele tem 7 considerandos. Segunda coisa que eu quero destacar com vocês aqui é a divisão bipartite. Não é dividida em capítulos, seções.
Porém, dá para perceber duas grandes partes simétricas que demonstram direitos, respectivamente, como eu mostrei ali para vocês, a primeira dimensão dos direitos humanos, que são os direitos civis e políticos, que estão nos artigos 1º a 21, e a segunda dimensão dos direitos humanos, referente ali aos direitos econômicos, sociais e culturais, dos artigos 22 a 30 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Outro aspecto importante aqui é categorias de direitos na declaração. Constam apenas, pessoal, direitos civis e políticos, de um lado, e direitos econômicos, sociais e culturais de outro. Essa estrutura ela deu causa ao nascimento do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Esses pactos internacionais, eles tiveram conteúdo suficiente para preencher também essa lacuna deixada aqui pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Por quê? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela foi feita naquele contexto histórico que nós falamos, que é o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, quando nós tínhamos ali as forças nazistas agindo na Europa, não é? O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, a figura de Adolf Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália. Esse contexto, ele deixou a Europa em grande dificuldade, a própria humanidade, com muitos direitos, né? Muitos direitos foram perdidos. Então, além da Declaração Universal de Direitos Humanos, foram necessários aqui a promulgação desses dois pactos que nós situamos aqui. Outro aspecto, gente, é a relação entre o Estado liberal e o Estado social. Após a Revolução Francesa, 1789, nós tivemos um período de revoluções na Europa até 1835. E a partir de então nós temos o Estado liberal. Esse Estado liberal é aquele Estado que ele está focado na liberdade, principalmente na liberdade econômica, né? É o laissez-faire, laissez-passer, deixar cada vez mais a população buscar a sua evolução econômica. Porém, isso levou a uma concentração de riqueza muito grande. E a partir daí nós precisamos de uma intervenção do Estado. Daí criou-se a ideia do Estado social, o Estado intervencionista. No Estado liberal nós temos o Estado absenteísta, aquele Estado que não se envolve com a economia e com os direitos sociais. Além disso, nós tivemos aqui a falta da terceira dimensão, que são os direitos ambientais, que hoje nós discutimos, né, no período do pós-revolução industrial, com todo esse período de poluição. Aí começam, sem dúvida nenhuma, a ser discutido posteriormente os direitos ambientais, notadamente a partir da Convenção de Estocolmo, a Declaração de Estocolmo de 1972, que depois, se vocês pesquisarem historicamente, nós vamos ter a ECO 92 no Brasil, né, a Rio 92, para poder identificar aqui alguns aspectos da evolução da defesa do meio ambiente que não havia ainda evoluído corretamente. Nesse ponto 3 agora, gente, nós vamos falar um pouquinho do relativismo e do universalismo cultural. Esse é um tema complexo no direito internacional, pois é uma declaração que se pretende universal, então a Declaração de Direitos Humanos ela não foi feita exclusivamente para os europeus naquele contexto de guerra pós-Segunda Guerra Mundial. Não. A declaração ela não pode se sobrepor a particularismos culturais. Então ela, para ser abordada e então ser adotada mundialmente por todos os países, é necessário que nós tenhamos aqui uma relativização dos seus termos. Enquanto para outros doutrinadores, escritores, né, a cultura ela não pode se sobrepor aos direitos humanos universalistas. Porque imagine uma cultura, como nós bem sabemos que existe, em que os direitos das mulheres são vilipendiados. Essa cultura ela não pode se sobrepor aos direitos humanos. Os direitos humanos, no seu caráter universal, eles devem ser admitidos por todas as culturas, por mais diferentes que sejam essas culturas. Para Cansado Trindade, que é um grande jurista brasileiro, que durante muito tempo foi professor da UFMG, né? E além de tudo é jurista representante do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos,
deve haver um respeito às particularidades culturais, desde que eles não violem os direitos humanos. Frise-se aqui o que então, pessoal? Que a declaração ela foi aceita por todos os Estados-membros da ONU, pois todos eles votaram e não houve votos contrários à adoção, apenas algumas abstenções de voto. Os direitos universais e os direitos relativos. Na Conferência de Viena de 1993, a segunda Conferência dos Direitos Humanos, os Estados acordaram que, ainda que respeite os particularismos culturais, então, por exemplo, no caso das nações muçulmanas, que nós sabemos qual a condição da mulher nas nações muçulmanas, isso não pode dar causa à tolerância para com as violações de direitos humanos. Então, mesmo na análise de determinadas culturas em que a mulher é tratada de certa maneira, os direitos humanos devem ser considerados. Então, os estados acataram, portanto, mais fortemente a tese universalista, reconhecendo também de forma mitigada, o que é forma mitigada? De forma atenuada o relativismo cultural. Então, mesmo que em determinadas culturas nós temos certos aspectos odiosos de tratamento das mulheres especialmente, nós temos que ali defender que os direitos humanos se sobreponham, né, e que se conquiste um novo patamar. No parágrafo 5º da declaração, gente, Programa de Ação de Viena de 1993, ficou redigido que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Os Estados devem tratá-los de forma justa, global, equitativa e com a mesma ênfase. Embora particularidades nacionais ou até mesmo regionais devem ser levadas em consideração, assim como os contextos históricos que nós falamos, religiosos, né, culturais, é dever dos Estados promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais, sejam quais forem os sistemas políticos, econômicos e culturais. Nós podemos falar aqui alguns princípios. Primeiro princípio da indivisibilidade. Não há gerações. Todos os direitos protegem de maneira conjunta. Princípio da interdependência. Um direito depende do outro, reforçando simultaneamente. Princípio da interrelacionariedade. Não há dicotomia entre eles. Existe interação entre uns e outros para proporcionar uma maior intenção. E o princípio da universalidade. Todos os seres humanos são titulares de direitos humanos. Quarto ponto aqui, gente, da nossa aula é a respeito do impacto internacional e interno da declaração. No aspecto internacional, o que nós podemos dizer? A Declaração dos Direitos Humanos ela tornou-se um paradigma para tratados contemporâneos de direitos humanos. Inúmeros outros tratados de direitos humanos eles foram elaborados no âmbito global e regional com base em suas diretrizes. Além disso, nós podemos falar do impacto interno também. No âmbito interno dos mais variados estados, membros da ONU ou não, houve uma reprodução de direitos nas constituições contemporâneas. Por exemplo, cito aqui passagem da Declaração Universal de Direitos Humanos, inspirado na obra do Contrato Social de Rousseau, que diz: todas as pessoas nascem livres, estão em igualdade de dignidade e de direitos, necessidade de agir com espírito de fraternidade. Veja que nós temos aqui, inclusive, o próprio lema, como nós havíamos falado, da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Esse é o marco teórico da terceira dimensão dos direitos humanos, como nós já estamos discutindo há um certo tempo. Além disso, também cito, ainda da Declaração Universal, toda pessoa tem capacidade para gozar de direitos e liberdades. Deve ser resguardada de discriminação em razão de que nós vamos ainda trabalhar, né, a respeito das nossas leis contra a discriminação, mas discriminação de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política, de origem, de condição social. Esses dispositivos eles consagram o quê? Primeiro, obviamente, o direito à igualdade, em sentido material, que trata os iguais de maneira igual
e os desiguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. E, além disso, a vedação à discriminação. Podemos citar ainda o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, que está no artigo 3º, que diz que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bom, então nós chegamos aqui já no ponto final da nossa aula. As nossas referências sempre colocadas aí, mas que vocês podem ampliar os horizontes de vocês, ler mais, destacar mais, procurar outros documentos, né, outras palestras e vídeos na internet para enriquecer mesmo o conteúdo de vocês. Peço que vocês continuem desenvolvendo aí o caderno de esquemas, né, os mapas mentais de direitos humanos, que são esquemas para memorização e compreensão da matéria. Os que gostam de fazer no computador, que façam no computador. Os que gostam de fazer à mão, que desenvolvam à mão. Mas é fundamental que você construa o seu material de estudo, porque só assim você tem uma compreensão mais profunda, mais verticalizada da matéria. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham entendido muito bem. Qualquer coisa, pausem, voltem o vídeo, né? Procurem usar a seu favor aí o quanto mais possível os recursos tecnológicos. Grande abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.